Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia muito abençoado e com muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do trigo aqui no Brasil. Você vai ver que duas fábricas de fertilizantes podem voltar à linha de produção em breve. Eu vou comentar sobre o número de trabalhadores rurais que está em queda no Brasil. Você vai ver que a Justiça de Nova York acusa a JBS de fraude em relação ao projeto Net Zero. Você vai ver que o Brasil, através do agro, bateu mais um recorde. E eu vou conversar com Fernando Luiz de Almeida. Ele é gestor de consultoria agrícola na GTEC. E nós vamos falar de um algoritmo inteligente que gera eficiência à logística das usinas. E vamos falar também do mercado do leite, que teve alta no mês de janeiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do trigo aqui no Brasil. Esse mercado ele está passando por um período de desafios, conforme a análise da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, a CEMA. Os preços cederam um pouco com a média gaúcha encerrando a semana e o mês de fevereiro em R$ 61,53 por saca, enquanto lá no Paraná os valores oscilaram entre R$ 63 e R$ 66 por saca. A redução na oferta de trigo de qualidade no país, devido à frustração da última safra, impulsionando as importações. Até a terceira semana de fevereiro, o Brasil importou basicamente 384 mil toneladas de trigo, em comparação com as 291 mil toneladas adquiridas em todo o mês de fevereiro do ano passado. Segundo dados da SECEX, essa tendência ela preocupa os produtores, pois pode resultar em um próximo plantio de trigo reduzido aqui no Brasil. A estabilidade cambial e os preços mais baixos do trigo argentino estão pressionando os preços internacionais para baixo, dificultando a competição para o trigo brasileiro de qualidade. Para competir com o trigo argentino, produtores do Paraná precisariam vender por cerca de R$ 1.240 a tonelada, ou então na casa de R$ 74 por saca. E de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, o Brasil planeja exportar ainda 715 mil toneladas de trigo ainda agora em fevereiro. Em fevereiro não, em março. E em comparação com as 522 mil toneladas no mesmo período de março do ano passado. No acumulado de 2024, as exportações brasileiras de trigo totalizaram 1,4 milhão de toneladas, em comparação com 2,5 milhões de toneladas do ano anterior. E agora você vai ver que duas fábricas de fertilizantes podem voltar à linha de produção em breve. Isso é uma das notícias mais importantes agora dessa última semana. Pelo menos informa que a Petrobras, ela anunciou que a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, ou seja, a ANSA, em Araucária, lá no estado do Paraná, será a primeira da companhia a voltar a operar no país. Além disso, em abril, foi anunciado pela presidência da Petrobras, em abril do ano passado, que irá a Mato Grosso do Sul para avaliar a situação da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, que é a Fafem 3, e ela fica em Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul. A Fafem 3 está 80% concluída, mas as obras estão paralisadas desde 2014. O presidente da Petrobras estima que a retomada da construção da Fafem 3
leve alguns meses e que a fábrica entre em operação antes de 2028. A volta das fábricas de fertilizantes da Petrobras é uma importante iniciativa para reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes. Do ano passado, o Brasil importou 85% dos fertilizantes que consumiu. E com essa decisão da Petrobras, os impactos da retomada da produção de fertilizantes pela Petrobras vai trazer aí vários benefícios. Redução da dependência do Brasil das importações. A Petrobras estima que, com a volta das suas fábricas, a necessidade de importação de fertilizantes pelo país pode ser reduzida em até 40%. Estímulo à agricultura. A produção nacional de fertilizantes vai trazer mais segurança alimentar para o país e vai ajudar a reduzir esses custos de produção dos agricultores, geração de empregos e também a retomada das atividades nas fábricas da Petrobras poderá gerar milhares de empregos diretos e indiretos. E agora você vai ver que o número de trabalhadores rurais está em queda no Brasil. Esse número de trabalhadores na agropecuária caiu 6% no trimestre encerrado em janeiro e na comparação com o anterior concluído em outubro e atingiu 7,8 milhões de pessoas. É o menor contingente da série histórica da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que foi iniciada em 2012. E nesta comparação trimestral, o setor perdeu 503 mil trabalhadores. Em relação ao igual trimestre encerrado em 2023, a queda já bate na casa de quase 7%. Este é o terceiro ano seguido em que há recuo do número de trabalhadores no setor entre novembro e janeiro, na comparação com o período imediatamente anterior, que foi agosto a outubro. Mas é só o mais intenso de toda a série. As taxas foram de menos 1,3% em 2022 e menos 3% em 2023. Em um trimestre, a queda foi de 500 mil de trabalhadores na agropecuária. Quando vemos por lavouras, existe aí um recuo de pessoal ocupado este ano, principalmente nas lavouras de milho e também café. Mas não dá para saber como foram os outros anos. O número de trabalhadores na agropecuária caiu de 10.147.000 pessoas no primeiro trimestre de 2012 para 7.800.000 pessoas no trimestre agora encerrado em janeiro de 2024. Portanto, uma queda de 22,5%. E na mesma base de comparação, o pessoal ocupado no mercado de trabalho brasileiro como um todo subiu de 88 milhões para 100.500.000 pessoas, uma expansão de 14,3%. E agora vamos conversar sobre a JBS. A Justiça de Nova York acusa a empresa, a JBS, de fraude em relação ao projeto Net Zero. A procuradora-chefe de Nova York entrou com uma ação contra a JBS. Letitia James, ela acusa a JBS de apresentar uma meta climática inatingível e demandando que a companhia seja obrigada a parar de divulgá-la, sob pena de multa de $5.000, mais $1.000 por cada violação que estaria incorrendo contra a lei americana. A gigante brasileira de carnes divulgou em 2021 o seu compromisso de se tornar neutra em emissões de gases de efeito estufa, ou seja, o net zero, até 2040. Em 2021, a companhia, a JBS, divulgou que a sua emissão total de gases de efeito estufa foi de 71 milhões de toneladas de carbono equivalente. O compromisso climático da JBS aplica-se para
todas as suas operações globais, e não apenas no Brasil. E foi validado pela Science Based Targets Initiative, que é a SBTI, que é responsável por validar os planos de ação climática das empresas ao redor do mundo. Apesar disso, a procuradora de Nova York, a procuradora-geral, afirma que a JBS não teria como chegar ao patamar de neutralidade de emissões porque não haveria práticas agrícolas comprovadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa a zero. A procuradora-geral, ela disse que os consumidores americanos, eles dão preferência para empresas com compromissos ambientais e pagam até mais pelos seus produtos. Por isso, segundo ela, a afirmação da JBS de que será net zero em emissões iria contra a Lei Geral de Negócios dos Estados Unidos e seria caracterizada como uma fraude. E você vai acompanhar agora que o leite teve uma alta no mês de janeiro. O preço do leite que foi captado em janeiro, ele registrou a terceira alta consecutiva de 4,5%, chegando a R$ 2,13 o litro. Esse valor é na média Brasil líquida do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. No entanto, essa média ainda está 23,3% abaixo da registrada em janeiro de 2023. Isso em termos reais, ou seja, os valores já foram deflacionados pelo IPCA janeiro de 2024. O aumento do preço ao produtor continua explicando pela oferta limitada. Segundo o CPEA, a limitação ela tem sido influenciada pela menor produção de leite devido às menores margens dos produtores e fatores climáticos. O índice de captação leiteira do CPEA caiu 1,85% de dezembro para janeiro. No acumulado de novembro do ano passado a janeiro deste ano, a captação recuou 4,1%. A expectativa da rede de colaboradores e o modelo do CPEA apontavam que o movimento de valorização ele poderia ocorrer em intensidade entre baixa moderada em janeiro, entre 1,5% e 2%. Porém, todos os estados, com exceção da Bahia, registraram altas acima de 3%. A expectativa dos agentes de mercado é de que os preços ao produtor continuem avançando nos próximos meses. Porém, o consumo e as importações devem limitar esse movimento de valorização no campo. E depois do intervalo, você vai ver que o Brasil, através do agro, bateu mais um recorde. E eu vou conversar com Fernando Luiz de Almeida. Ele é gestor de consultoria agrícola na Geatec. E nós vamos falar de um algoritmo inteligente que gera eficiência à logística das usinas. Nós voltamos já, é um minutinho só. A explosão do forró chega a Goiânia! Guilherme Silva! E agora, meu bem? No Eita Forrozinho Goiânia! Sábado, dia 9 de março, no Atlanta! Com Negão Xandon! Se prepara! E Vinícius Cavalcante! Concorra a convites no post oficial da promoção do Instagram da 99,5 FM. Eita Forrozinho Goiânia, com Guilherme Silva. Ela saiu dizendo que não me ama. Sábado, dia 9 de março, no Atlanta. Com promoção da 99,5 FM. A rádio dos melhores shows. A gente ouve porque gosta. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra, Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X Gold Pasto,
Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário. Na Rádio da Alegria tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Newton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte porque gosta. Oferecimento O Mundo das Utilidades. Caravelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. WM Parafusos e Ferramentas. Avenida Anhanguera, número 2044, Vila Moraes, Goiânia, Goiás. Oficina Multimarcas de Confiança. EAT Service 3621 4565. Mega Moda Parque e Mega Moda Shopping. Moda no atacado é aqui. Tudo que rolou de mais importante na semana de esportes. Domingo, 7h30 da manhã, no SBT Esportes. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o Brasil, através do agro, ele bateu mais um recorde. O primeiro bimestre, janeiro e fevereiro de 2024, registrou mais um recorde para as exportações dos produtos do agronegócio brasileiro, com a abertura de novos mercados, representando uma expansão significativa nas oportunidades comerciais. Nesse cenário, o setor agroexportador brasileiro concluiu o mês de fevereiro em alta, conforme informou o Ministério da Agricultura e Pecuária. No período, o Brasil ultrapassou 16 barreiras comerciais em 11 países, marcando um bimestre histórico. O ministro Carlos Fávaro disse que quando você abre um mercado, o emprego e as oportunidades acontecem. É um momento de muita satisfação. A conquista do último mês foi a mais alta já registrada em um bimestre na série histórica desde 2021, ano em que teve 13 novas aberturas em 7 países. Em 2023, superando os anos anteriores, o Brasil totalizou 78 novos mercados em 39 países. As exportações brasileiras do agronegócio também foram inéditas, atingindo 166 bilhões de dólares, número 4,8% superior ao ano de 2022. Contudo, no ano passado, o agro foi responsável por 49% da pauta exportadora total brasileira. E agora eu vou conversar com Fernando Luiz de Almeida. O Fernando, ele é gestor da consultoria agrícola Geatec. E nós vamos falar de um tema muito interessante, nós vamos falar de um algoritmo inteligente que gera eficiência à logística das usinas. Fernando Luiz de Almeida, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Tá tudo bem, Fernando? Tudo bem, Antônio? Bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha no canal Agronegócio. Fernando, me fala um pouquinho da Geatec, assim, dá uma pincelada, o que é a Geatec, aonde ela atua, como ela atua. Bom, Antônio, a Geatec é uma empresa sediada em Piracicaba, no interior do estado de São Paulo. A empresa tem foco no desenvolvimento de softwares e consultorias voltados para o agronegócio. E nós atuamos praticamente em 18 estados brasileiros e em 14 países distribuídos pela América Latina, sendo também na América do Norte, Europa e África. Bom, e o que é que a Geatec faz? A Geatec é especializada em desenvolvimento de softwares e consultoria para o agronegócio. Tá, bom, e vocês agora parece que tem um algoritmo inteligente que a Geatec desenvolveu para auxiliar a logística das usinas, é isso?
Perfeito. Né? Então, o módulo de logística de transporte da Giatec, né, é um software específico com mais de 25 anos aí de desenvolvimento dentro do mercado, em que nós identificamos e melhoramos todo esse processo de forma de despacho automático. Né? Então, o foco são nas usinas do setor sucro-alcooleiro, né, em que o transporte de matéria-prima na indústria tem que ser garantido para que se mantenha um processo de forma otimizante em todos os cenários e áreas que envolvem os processos de colheita, né, dessa matéria-prima no campo e redução da frota necessária. Quer dizer, a coisa tem que funcionar como um reloginho suíço. Perfeito. Isso aí, Antônio. Porque hoje a gente está percebendo, e quer dizer, todo mundo sabe disso, que à medida que os anos vão passando, parece que a rentabilidade vai diminuindo e você tem que ser, cada dia que passa, mais eficiente. Então, esse algoritmo que é desenvolvido pela Giatec, ele faz todo esse levantamento e fala, é assim, 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 assim que tem que fazer. Perfeito. Então, é um software que, com os inputs de entradas, junto aos dados que são coletados de forma automaticamente do campo, junto aos computadores de bordo, ele identifica, de acordo com os parâmetros que são elencados no software, para que a gente obtenha o máximo rendimento e a maximização dos processos em tempo real. Então, a cada necessidade, o software calcula e redistribui toda a frota para o atendimento de acordo com as parametrizações que o software necessita. Fernando, a inteligência artificial é um caminho sem volta, né? Não tem mais para onde fugir, né? Modelos matemáticos, né, junto com essas inteligências, ela vem praticamente para tomar todo o mercado, para que as pessoas envolvidas nos processos atuem com uma forma mais estratégica, mais direcionadas à análise de indicadores, porque o próprio software já toma a decisão. Então, nos momentos de oportunidades, o software gerencia toda essa questão daquele trabalho manual, né, em que ele automaticamente despacha toda a frota de uma forma dinâmica, com os dados capturados em tempo real para tomadas de decisões, para que a gente tenha uma entrega de matéria-prima de forma linear, a alocação de forma dinâmica e também voltado para a redução de fila no campo, que é um dos objetivos também do sistema, trabalhar com fila zero no campo. Então, o caminhão, ele é destinado, ele chega no campo, carrega e retorna em menor tempo possível. O Elon Musk parece que disse essa semana que dentro de um futuro muito breve não vai ter mais funcionário, né? A coisa vai ser assim, só na base da inteligência artificial, né? Perfeito. Estamos partindo, né, para um cenário de robotização de todos os processos, vamos dizer dessa forma. Inclusive, com a própria colheita mecanizada da cana, a coisa já deu um salto violentamente grande, né? E agora, com essa entrada, então, desses algoritmos inteligentes, vamos dizer assim, dessa matemática que é utilizada, o processo de produção, não só de cana, mas, enfim, basicamente quase tudo facilita muito a vida, né? Com certeza. Além dos monitoramentos, né, que em tempo real você consegue avaliar qual que é a situação de cada status dos equipamentos que estão trabalhando nesse momento, né? Então, o software ele é destinado praticamente, aí a gente está falando nos processos de CTT, que é o corte, transbordamento e transporte, mas também monitoramos todas as outras etapas, que temos também a parte de plantio, preparo de solo, a parte de fertirrigação, controle de vinhaça. Então, são modalidades que o software gerencia e também traz uma visão de todos esses processos em tempo real. Quando a gente fala em produção agropecuária, às vezes a maioria das pessoas, é claro, não tem obrigação nenhuma de saber isso, mas quando você chega a um supermercado e vê aquele monte de coisas que são oferecidas para a gente, não tem noção o que tem por trás daquilo ali, né? O setor agropecuário é um setor, até chegar, vamos dizer assim, na embalagem no supermercado, é um sistema, vamos dizer assim, muito bruto, né? Principalmente o plantio, colheita, preparo do solo, enfim, é um sistema muito pesado para ser controlado. E isso vem facilitar a vida
vamos dizer assim, basicamente uns 70%, 80%, né? Talvez até mais um pouco. Com certeza, Antônio. Quando nós implementamos softwares que tomam as decisões, que parametrizam todo o processo, os ganhos, eles são rápidos, né? E a gente consegue também trabalhar de uma forma em que os resultados são, por nós, acompanhados, é feita uma operação assistida desses processos, junto à capacitação especializada para que todos tenham realmente os conhecimentos e os impactos que uma mudança dentro da parametrização do software é elencada, né? É direcionada. Ô Fernando, vocês atuam só na área da cana ou tem outras também, outras áreas, por exemplo, como soja, milho, a parte da pecuária? Temos também softwares especializados dedicados a essas outras culturas também, Antônio. Esse software de logística específico que toma a decisão para essa parte de despacho automático, ele está praticamente formularizado e direcionado à parte do setor sucroalcooleiro, né, para a parte de usinas de açúcar e álcool. Mas também temos outras vertentes dentro da empresa que também controlam outras produções, outras culturas dentro do software Geatec. Deixa eu dar uma fugida um pouquinho, deixa eu passar pela cozinha agora. Uma das coisas que vem preocupando muito os produtores, principalmente na agricultura, são as condições climáticas. Essas vêm assustando. Hoje ainda eu tive a oportunidade de estar discutindo com vários pecuaristas aí. Foram 12 pecuaristas e os 12 estão preocupados com as condições climáticas. Estão aí prevendo situação não muito legal e cada dia que sai vem uma nova, vamos dizer assim, informação sobre as condições climáticas. Vocês têm alguma coisa relacionada às condições climáticas? Temos softwares que se conectam às estações meteorológicas para tomadas de decisões e também fazer uma análise futura das situações que nós podemos trabalhar. Então, nós temos softwares especializados, né, dedicados a essas outras áreas, que conseguimos mensurar, controlar e também atuar de uma forma de decisões estratégicas que são tomadas de acordo com fatores climáticos ou outras situações que, porventura, tenhamos aí para utilizarmos de dados e também disponibilizarmos a informação ali em tempo real para tomadas de decisões. Fernando, eu gostaria de convidá-lo novamente, o mais rápido possível, para falar exatamente sobre isso, sobre essas condições climáticas. É possível? Perfeito, Antônio. Podemos agendar sem problemas. Tá bom. Bom, o nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu estava conversando com o Fernando Luiz Almeida, ele é gestor de consultoria agrícola da Geatec, uma empresa que está fazendo aí, vamos dizer assim, está ajudando você a produzir e produzir mais e baixar o seu custo de produção. Eu vou trazer o Fernando mais vezes aqui para falar exatamente sobre condição climática, isso aí é muito importante. Se você quiser bater um papo com o Fernando, tem o site da Geatec, é o www.geatec.com.br e tem também o telefone, que é o 19 21 06 0888. É uma baita de uma empresa que tem, eu tenho certeza absoluta que tem a solução para a sua empresa. Fernando, muito obrigado, muito bom dia e até a próxima. Bom dia, Antônio. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Até mais. Até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O trabalho espanta 3 males: o vício, a pobreza e o tédio. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.